Olá! Está começando o primeiro episódio oficial do Eisyo Escuta Aí. E para abrir os caminhos, iremos mergulhar em uma das maiores joias da nossa cultura, o Bumba Meu Boi. Mas a ideia aqui é ir além da festa. Buscamos entender a força desse complexo cultural que une fé, arte e resistência. E para esse diálogo, convidamos alguém que foi um dos pesquisadores do dossiê do Bumba Meu Boi, uma autoridade no assunto. Ele é professor da UEMA, aqui do Campus Caxias, e foi um dos pesquisadores responsáveis pela redação do dossiê oficial que fundamentou o registro do nosso boi como patrimônio cultural do Brasil. Recebam com a gente o Dr. Eloy Barbosa de Abreu. Professor, como foi para o senhor a experiência pessoal e profissional de participar de uma pesquisa dessa magnitude? Está ali ajudando a documentar uma tradição que é o coração do Maranhão, e o que isso mudou na sua visão como historiador? Olá, é um prazer imenso a gente estar aqui para conversar sobre um tema que não é apenas uma temática de pesquisa, né, ou somente uma manifestação cultural, né? Como você frisou, né, é uma prática que faz parte, né, do nosso contexto histórico, das nossas práticas culturais e está muito ligada à questão da nossa própria formação social, né, dos grupos interétnicos que foram formando o Maranhão a partir do processo de colonização e mesmo de formação do nosso território, né, a partir da usurpação de terras indígenas, da presença de escravizados e também, né, dos agentes colonizadores que eram ocidentais, europeus, né. Então, foi extremamente significativo, assim, para mim mudou completamente o caminho em relação à minha profissão, né, ao que eu pretendia trabalhar, pesquisar, né, como historiador, porque na época que eu participei da construção do inventário, né, do complexo do Meu Boi, eu era estudante do curso de História em São Luís, na UEMA, e trabalhava no Centro de Cultura Popular Domingos Ferreira Filho. E isso, na época como estudante, foi uma experiência incrível. Poder participar desse processo, acompanhar os grupos, trabalhar com história oral, trabalhar também com imagens, né, com a fotografia, também com a vivência, de modo geral, de todas essas manifestações culturais, né, perceber que o complexo, né, do Bumba Meu Boi não se limita apenas ao que nós estamos muito acostumados a ver a partir de uma mídia, ou mesmo a questão das políticas de turismo, né, ou culturais em relação a sintetizar o Bumba Meu Boi como 3 grandes sotaques, né, o da Baixada, né, o de Zabumba, o boi de orquestra. Então ele é muito mais do que isso, e participar desse processo, ele possibilitou perceber essa diversidade cultural, né, dos municípios do Maranhão, que tem a tradição de como é genuíno, não é único, não é homogêneo, tem várias diversidades culturais em vários espaços do Maranhão. Professor, no dossiê do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aparece uma ideia de complexo cultural do Bumba Meu Boi. Para quem está nos ouvindo, por que o Bumba Meu Boi é considerado um complexo cultural e como a história do Maranhão ajuda a explicar essa diversidade de sotaques? Bom, o Bumba Meu Boi ele é um complexo cultural porque ele não se limita apenas, né, à brincadeira, né, do Bumba Meu Boi ou à apresentação que se faz nos espaços das praças, dos arraiais, né, de qualquer outro lugar que aquele grupo vá apresentar, ou até mesmo como uma espécie de obrigação, né, ou, enfim, de alguma forma que se faça a apresentação. Para além, né, dessa configuração da dança, da brincadeira, né, dos elementos que estão ali postos, da música, né, dos instrumentos, das indumentárias, né, existe um complexo social envolvido, né, que vai desde a comunidade que fazem parte dos grupos até a questão de heranças culturais da nossa própria formação social. Então, nós sabemos que nós passamos por um processo de formação social a partir de uma prática colonizadora, né, usurpadora das terras indígenas, e também de contatos interétnicos, né. O Maranhão é fruto de um grande encontro interétnico, né, estou chamando de encontro, mas a gente sabe que esse processo foi completamente violento, né, ele foi, vamos dizer assim, genocida, epistemicida, né, e que se pensava em manter uma matriz cultural ocidental, né, cristã e europeia, mas que ao ter contato com sociedades indígenas e
africanos escravizados, né, os elementos culturais das práticas religiosas, né, festivas, foram sendo, vamos dizer assim, se tornando híbridos e sincréticos, e resultou nessa diversidade que é a nossa prática religiosa, cultural, festiva. Então, por isso o Bumblebee é um complexo, né? E os sotaques, que a gente vai chamar de sotaque, tem a ver também com as regiões do Maranhão, né? Por exemplo, onde é que se concentra mais, né? Boi da Baixada, né? O sotaque de Zabumba, os bois de orquestra, né? O boi de Costa de Mão, que é uma característica, né? O sotaque do Bumblebee praticamente extinto, mas que aparece em outras regiões, principalmente de Cururupu, região da Baixada Maranhense também. Então, existe uma diversidade de manifestação que resulta desse processo de formação social e que está ligado também à nossa história, que a gente vê manifestado na dança, na música, no instrumento, no som, nas toadas, nas indumentárias, é fruto de uma tradição cultural ligada a uma formação social. Então, por exemplo, tem grupos que têm uma influência maior indígena, tem grupos que têm uma influência maior, vamos dizer assim, da cultura popular europeia, ocidental, grupos que têm uma influência maior dos africanos escravizados. Então, essas influências étnicas, grupos sociais, elas vão modificar a forma como essa brincadeira é feita. Claro que também a cultura não é estanque, né? Ela passa por processos de transformação e o tempo também vai fazendo com que esses elementos vão sendo incorporados. Complexo, então por isso a ideia de complexo, né? Quando se pensou o inventário, né, devido ao fato do Bumblebee ter se transformado num patrimônio histórico, material, no sentido de pensar todo o aspecto, né, cultural, por isso, né, não somente o Bumblebee, mas o complexo da brincadeira do Bumblebee por ser bem mais amplo e dinâmico. Certo. Primordialmente, o Bumba Meu Boi ele já foi visto como uma brincadeira, né, de grupos populares. Então, como ele se transformou nesse grande símbolo cultural de identidade aqui do nosso estado, do Maranhão? Essa é uma questão extremamente importante, porque ela nos coloca também como a ideia do Bumblebee como uma representação, né, cultural do Maranhão, como um símbolo de representação do patrimônio histórico-cultural. Não foi uma dádiva, né, dos representantes de poderes ou das instituições, né, de representação cultural, né, mas sim uma luta, né, de representação, principalmente de práticas culturais marginalizadas ou invisibilizadas. O Bumblebee, né, o complexo do Bumblebee, ele é muito mais indígena e negro. Então, e também popular em relação à cultura europeia. Então, dentro do nosso processo de formação histórica, existiam festas que eram legitimadas pelo poder. No período colonial, as festas ligadas à questão religiosa católica, por exemplo, ligada, né, aos sacramentos, aos símbolos e elementos da igreja, como, por exemplo, a hoxa, né, em relação à procissão de Corpus Christi, eram oficializadas pelo Estado, no caso a coroa portuguesa, e inclusive obrigada à participação da população. Se a população não participasse, ela era punida com multas ou prisões. E no caso do Bumblebee, a gente vê, na verdade, uma prática cultural, né, uma brincadeira que nasce dos grupos marginalizados, invisibilizados. Em São Luís, essa manifestação ela acontecia muito na região, né, considerada subúrbio, né, longe dos centros urbanos. No caso, ela acontecia, né, próxima ali às regiões que eram mais próximas das zonas rurais, né, e no interior do Maranhão, né, também ainda muito mais invisibilizado. Então, esse processo em que o Bumblebee vai ganhando um destaque de representação, ele se dá muito, né, por essa resistência das culturas indígenas e negras em manifestar suas práticas religiosas, culturais, né, festivas. Mas também, claro, por políticas públicas que acabaram trazendo essas manifestações, né, para os espaços de poder. Existe até dentro do próprio dossiê um trecho que vai falar desse processo, porque muitos atribuem ao governador, na época, o governador José Sarney, o fato de ter uma política cultural, política partidária muito voltada para valoração da prática cultural, né, mas anteriormente a ele, esse processo, né, de que os poderes públicos já traziam, né, essas representações para se apresentarem nos espaços de poder, como o Palácio do Governo, né, as praças, isso
né, começa a acontecer, principalmente depois da década de 1930. O próprio movimento da formação do IPHAN como um Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, ele vai se dar dentro desse processo de uma busca de identidade nacional. Claro que dentro desse processo de buscar uma identidade nacional, né, isso vai acabar elencando alguns elementos, né, incluindo, por exemplo, o nome apoio como um elemento da representação cultural de uma identidade e invisibilizando outros, né. Então, assim, nossa prática cultural, ela é bem mais ampla do que o próprio complexo do nome apoio. Mas esse processo de uma busca de identidade, ele foi fundamental para isso, né, para esse reconhecimento, né, para essa manifestação se tornar, né, um complexo e depois, né, vir a ser considerado patrimônio histórico, um patrimônio imaterial que representa uma identidade maranhense. Bem, professor, o dossiê conhece 5 sotaques principais, mas faz uma ressalva muito importante em relação à nossa região. Cita os bois de reis da região de Caxias, aqui é a nossa região, como estilos que fogem desses padrões da capital. Então, como pesquisador da área, o que o senhor destaca de mais singular no nosso boi e que precisou ser registrado para o Brasil reconhecer? Certo. Então, como eu estava colocando, né, o complexo do Bambu, ele tem uma variedade de práticas e diversidades. Na época do dossiê, nós catalogamos uma quantidade bastante expressiva desse processo, até porque havia uma preocupação em fazer vamos dizer assim, esse mapeamento, essa expedição em relação ao interior do estado, né, para trazer elementos dessa diversidade. Isso principalmente assessorado, né, por pessoas que conhecem a cultura popular, que tinham contato com essas manifestações, né, pesquisadores ligados ao campo das artes, das ciências sociais, né, das ciências humanas e sociais de modo geral, história, a antropologia, e isso foi mostrando um processo de diversidade das práticas, né. Então, para além desses principais, vamos dizer assim, 3, 4 sotaques, né, nós temos manifestações do complexo Boi ligada a outras questões, como em relação a Caxias, que é muito ligada ao reisado, a festa de reis que acontece, né, dentro do calendário cristão, logo após, né, o período do Natal, no começo do ano, ali no mês de janeiro, e que se configura também como uma brincadeira que está ligada a uma tradição, que está ligada a um processo de manifestações religiosas. Então isso tem uma diferença. Tem brinquedos de Bom Meu Boi que são ligados às entidades da Umbanda, né, das religiões de matriz africana. Então, a relação da brincadeira com a sociedade, né, com a comunidade que a desenvolve, ela vai depender do processo ali de formação social, né, da importância daquela apresentação, daquela brincadeira, né, ligada a uma série de elementos que não necessariamente estão relacionados somente ao período junino, a um tipo específico, né, um modelo de manifestação de brincadeira do Boi Meu Boi. Então, por exemplo, o reisado, no caso do Boi de Reis, de Caxias, ele está ligado a uma região específica, né, de Caxias, que é Nazaré do Bruno, né, e que tem também outros grupos de reisado ligados a essa manifestação dentro da cidade, mas que principalmente está ligado à religião de matriz africana. Professor, nós gostaríamos de agradecer a sua presença no nosso podcast. No nosso podcast, ficamos muito agradecidos. E nós queremos saber se você tem algum recado para os nossos ouvintes aqui. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade, é sempre bom poder falar de experiências, né, de pesquisas e de vivência, né, da nossa cultura popular. E quero dizer que é muito importante, né, buscar informações, criar essa relação de valoração das nossas práticas culturais, né, porque elas não representam somente um grupo, né, uma brincadeira, ou um momento ali de descontração ligado a um período festivo, vamos dizer assim, né. Ela está ligada a uma comunidade, a uma sociedade. Há por trás de uma manifestação dessas, uma série de elementos que vão desde as questões econômicas, de sobrevivência, né, existem famílias que sobrevivem desse processo de tradição da cultura, né, até as questões mesmo ligadas, né, à religião, ao sentimento de pertencimento, né, dessa identidade. Então, é importante que
que a gente participe, valorize, leia, assista, acompanhe, né? Que possamos lutar, né, por mais políticas de incentivo à cultura. Muito obrigada, professor. Obrigado. Bom, gente, o papo com o professor Eloy foi uma verdadeira aula. É fascinante perceber como o Bumba Meu Boi, que nós observamos a brilhar nos arraiais, carrega camadas de história, de resistência negra e indígena e um esforço imenso de documentação para ser o patrimônio que é hoje. Fica o convite a você que nos ouviu. Na próxima vez que ouvir o som de uma matraca ou de um pandeiro, lembre-se que ali não tem só música. Tem um complexo cultural vivo que sobreviveu ao tempo e à perseguição. E você, gostou desse primeiro episódio? Então já dá uma conferida nas nossas redes sociais. O link para o dossiê que o professor ajudou a escrever está na nossa descrição. E para quem quiser se aprofundar. Eu sou a Iana e este foi o primeiro episódio do Eisyo Escuta Aí. Até a próxima!